meu entrevistado de hoje é Clorialdo Roberto Levreiro, que é presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia em Nutrição Vegetal, a Absolo. E ele também é presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. E o tema da nossa entrevista será demandas relacionadas ao setor de fertilizantes no Brasil. Roberto, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer é todo nosso, Divino. Nós que agradecemos a oportunidade de participar de um importante programa aí com a abrangência que você tem aí na região do Goiás. Roberto, nos conta um pouco da sua carreira profissional, do seu histórico. Então, Divino, eu comecei a minha carreira como fabricante de farinha de osso por parte do meu pai, né? E depois nós evoluímos para produtores de fertilizantes organominerais. E aí entrou no sangue, né, Divino? Não parou mais. Aí nós temos uma indústria já desde 1967 nesse segmento, e foi um segmento que a gente acreditou. E foi um dos motivos que me levou a participar, não da fundação da Absolo, mas logo 1 ano, 2 depois, a participar da entidade, porque era um setor que demandava uma necessidade de que a gente criasse regulamentação para esse setor, né? E aí nós estamos aí nesse mercado já há quase 18 anos participando da entidade e 12 anos presidindo a mesma aí. Então foi muitos desafios, bastante conquistas, e o mercado hoje das cadeias emergentes fertilizantes especiais está aí conquistando seu espaço, mostrando sua importância para o agro nacional. Conta aí para a nossa audiência, para quem não é muito do segmento, o que é um organomineral? Então, o organomineral, ele é na verdade, ele é uma mistura, uma associação, na verdade, de fontes de matrizes orgânicas, pode ser desde uma compostagem, desde uma turfa, desde uma leonardita, junto aos fertilizantes minerais, mais conhecidos como os NPKs. Essa junção, ela cria uma condição favorável para a redução das perdas que ocorrem devido a características de solos e clima tropical que existem no Brasil. É sabido que nós temos uma perda muito elevada, passando aí de alguns nutrientes, como o fósforo, de mais de 80%. E essa junção, né, das fontes de matrizes orgânicas, ela faz uma proteção. Então, ela dá um ganho de eficiência, ao mesmo tempo melhoram, obviamente, a capacidade produtiva da planta, ajudam a contribuir na questão de flora microbiana do solo. Então, são uma somatória, uma sinergia que são muito positivas, né? E que é a mais adequada para a realidade de agricultura que nós temos aqui no Brasil e que vem crescendo bem nesses últimos anos aí. E olha, Divino, hoje todas as grandes culturas são usuárias dessas tecnologias e crescendo ano a ano, graças a Deus. Roberto, quando é que a Absolo foi fundada e qual é o papel dela? Qual que é o objetivo da Absolo? A Absolo hoje ela completou 20 anos, né? E o principal objetivo, quando ela nasceu, é que o setor no Brasil de fertilizantes, ele era regulamentado apenas para os NPKs. E nós tínhamos dentro da Absolo, dentro do guarda-chuva que a Absolo hoje contempla, nós temos fertilizantes minerais especiais, que a gente envolve todos, desde o foliar, ou para fertirrigação, hidroponia. Então, são fertilizantes hoje que são alta solubilidade, de alta disponibilidade para a planta. Nós temos os orgânicos, os condicionadores de solo, o substrato para plantas, os organominerais, como nós já dissemos, os biofertilizantes, os biológicos e os adjuvantes, que não são fertilizantes, mas são elementos que facilitam muito e melhoram a eficiência nas pulverizações. Então, são 8 guarda-chuvas, que, na verdade, não existia um regulamento adequado para eles. Então, as indústrias tinham muita dificuldade em trazer novos produtos, né? Desenvolver novas tecnologias, até porque a gente precisa, para comercializar uma regra, estar registrada para que a empresa tenha segurança jurídica, o usuário também, e como o próprio Ministério também possa exercer o papel dele de fiscalização. Então, esse foi o principal objetivo da fundação da entidade, onde ela investiu muitos anos em termos de pesquisa, um trabalho
um paralelo muito grande com as universidades e com o próprio Ministério da Agricultura, para criar metodologias de análise, criar regras de fiscalização em produção, e foi esse apoio mútuo entre os dois, entre a entidade e o órgão regulador, que nós conseguimos criar toda a regulamentação, inclusive a lei de biofertilizantes que existe no Brasil hoje, foi a própria Absolo que fez. E aí entrou o orgânico mineral, criamos condições para as plantas de matriz orgânicas. Hoje nós conseguimos transformar lodo de esgotos em produtos extremamente seguros para uso. Então, cadeia, quando nós falamos de sustentabilidade e cadeia circular, né, do meio ambiente, nós estamos contemplados 100% aí na economia circular, na nossa entidade. Aliás, é interessante, no ano de 2023, vocês focaram muito, né, nessa questão dos fertilizantes de matriz orgânica, né? Conforme você colocou aí, já está bem avançado. Mas como é que está, falando em estar avançado, né? Como é que está essa tecnologia e como é que está a aplicação dela no Brasil? Nós temos utilizado esses resíduos na proporção que tem aí disponível? Esse foi o grande efeito positivo que nós tivemos ao regulamentar o setor, tanto ele na questão ambiental, quanto ele na questão técnica de produção, quanto ele na qualidade dos produtos, porque o Brasil hoje, todo mundo sabe que ele é altamente dependente de NPK, né, e nós nunca vamos ser autossuficientes, mas que a gente queira investir, fazer o que for possível, a gente nunca vai conseguir ser autossuficiente. E se nós temos hoje uma perda muito grande, qual é o caminho mais inteligente que nós teríamos para poder fazer frente à nossa dependência? É ser mais eficiente. E o que nós temos para ser mais eficiente? Fontes de biomassa, né? Que seja oriundo da cidade, seja oriundo de uma indústria, seja oriundo de uma mineração, que a gente possa converter esses produtos de uma forma mais eficiente, melhorar a qualidade de produção, melhorar a qualidade dos produtos, que eles possam ser transportados em distâncias mais longas, que era um ponto que dificultava bastante, né? Como também transformar ele não só sólido, como em fontes líquidas, para ser outras opções de aplicação. Isso é o que veio acontecendo. No ano passado, nós fizemos o primeiro fórum de matrizes orgânicas pela Absolo, foi um sucesso, né? Onde nós apresentamos inúmeros resultados científicos, técnicos de novos materiais e agronomicamente comprovado por grandes pesquisadores os efeitos positivos, tanto na questão de ganho de eficiência, na redução de perdas de nutrientes, como também na viabilidade para grandes culturas como soja, cana, milho, entre outras, além da fruticultura e horticultura, que eram os principais usuários desse produto. Então, o que está ocorrendo com isso? Grandes empresas, você tem visto a mídia, estão começando a investir em plantas próprias para reaproveitar, como alguns grandes produtores, confinamentos, estão também investindo em plantas para poder viabilizar esse material e reverter isso para uso próprio, né? E criando, assim, Cerrado, Norte, Nordeste, novas oportunidades de indústrias para atender esse mercado. E esse material que antes ele era visto como uma produto secundário, marginal, ou até indo para aterro, muitas vezes está se tornando produto nobre e contribuindo para a nossa dependência. E uma agricultura mais sustentável, né? Com a pandemia e a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, houve ali uma tensão, uma preocupação muito grande de faltar fertilizantes. E os produtores começaram até a ficar muito preocupados em relação a isso. Como é que a Absolo atuou naquele momento em favor da agropecuária nacional? É aí que é o grande diferencial do setor que a gente representa, Divino. Nós atuamos nesse sentido desde a nossa existência, porque nós representamos um setor que investe 4 a 5% do seu faturamento, e hoje nós estamos falando em 22 bilhões de reais, em novas tecnologias. Nós temos as melhores tecnologias a nível mundial. Nós somos exportadores dessas tecnologias para a agricultura tropical. E isso, com aquele agravamento que houve no caso da pandemia, com o risco de falta de insumos, como eu substituo uma dependência, como eu minimizo um efeito?
é fazer o que nós falamos agora atrás, sendo eficientes, reaproveitando o que nós temos dentro desse processo já que está existente dentro do Brasil, que é o que nós representamos. Ou seja, nós representamos um segmento que ele, além de nutrir a planta, ele investe no patrimônio do agricultor, que é o solo, porque são produtos que, além de atender a demanda da planta, ele também melhora a estrutura do solo. Então, ele vai ao produtor com mais uso dessas tecnologias, o que acontece? Ele vai criando uma poupança, que no momento de crise, ele pode trabalhar essa conta corrente dele, mais ou menos investimento em nutrientes, sem sofrer com qualidade de produção. Então, esse é o fator que a gente vem contribuindo desde a existência da Absolve. E nós temos aqui, eu estive conversando com alguns associados, de 9 a 10 produtos novos que nem ainda existem no mercado, que já estão em fases avançadas para serem lançados. Então, assim, é muito dinâmico, é muito empolgante, porque a gente observa que isso tem dado condição do Brasil atingir as produtividades que hoje atinge e ser competitivo frente a todas as barreiras que nós temos, tanto interna quanto externa. Isso eu garanto, Divino, só está sendo possível graças às tecnologias que nós representamos hoje. A agricultura brasileira é muito questionada em relação à sustentabilidade. O nosso setor da agricultura, ele é sustentável, Roberto? Eu posso dizer para você, pelo que eu conheço, ele cada vez mais ele está se tornando mais sustentável. A gente sabe que no universo de 100%, nós não temos 100% de agricultores já de maneira bem profissionalizada, de forma sustentada, com os respeitos adequados. Mas nós sabemos que existe, a maioria deles já trabalham dessa forma. Isso não é só na agricultura, isso é na indústria, isso é no comércio, em todo lugar, e não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro. Não existe isso 100% sustentável. Mas eu não conheço, dentro da minha ignorância, não conheço país no mundo hoje que tenha a capacidade de produzir o que nós produzimos, da forma como nós produzimos, de uma forma tão sustentável quanto nós produzimos. Nós usamos 4% da nossa área para produzir o que a gente produz hoje. Podemos dobrar essa área usando 40% da área de pastagem degradada, sem mexer um palmo em nada. E temos tecnologias para produzir de forma sustentável, que acabamos de falar agora recentemente. Então, ou seja, eu acho que se nós não somos, estamos no top, mas estamos muito próximo deles, e assim, se a gente avaliar em tamanhos de dimensional, de geografia de país, de tamanho de agricultura, se nós não formos o primeiro, nós estamos bem perto dos primeiros, né? Porque comparar um país pequeno a um país como o nosso, não seria justo, né, Divino? É muito diferente você cuidar de uma casa pequena, você cuidar de uma casa muito grande. As dificuldades são outras, né? E a gente aqui tem 5 biomas, tem 4 estações numa semana. A agricultura brasileira ela não é para amador. Essa é a grande realidade. Aqui nós temos excelentes profissionais no campo. Dependendo do local, a gente tem 4 estações no dia, né? No dia. É muito difícil, né? Roberto, você assumiu recentemente a presidência da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. O que é essa Câmara? A CETI é uma Câmara que representa a cadeia de insumos para a agricultura, junto ao Ministério da Agricultura. Hoje é uma Câmara que ela abrange desde sementes, fertilizantes, defensivos, tem associações transversais, tem a parte governamental que participa dessa Câmara, tem área de distribuição, tem cooperativas, ela é bastante abrangente. E é isso que a torna, de uma certa forma, muito importante. E a principal dessa Câmara, o que é? Função é pegar todas as demandas, todos os anseios, todas as necessidades que esses setores contemplam, tentar convergir isso em ações e assessorar o ministro. Essa Câmara ela tem a capacidade de assessorar o Ministério da Agricultura para que ele possa tomar as ações. Então, ou seja, a gente cria toda a estrutura, cria toda a base, monta todo o processo e senta com o ministro, passa o secretário, para que o Ministério da Agricultura tome as ações necessárias para que o setor possa resolver as suas demandas. Você que está próximo ali do ministro Carlos Fávaro, nós
temos o agronegócio como suporte da economia brasileira, isso já vem de algum tempo, né? A economia brasileira jamais estaria no patamar que está se não fosse o agronegócio. O ministro Carlos Fávaro, ele tem tido espaço e o ministério dele tem tido a força necessária para atuar em defesa do agronegócio nacional? Divino, eu acho que espaço, se a gente esperar, a gente não tem espaço nem dentro de casa com os nossos filhos, né? É sempre uma luta. Nós temos sempre que pôr o cotovelo ali e procurar o nosso espaço. Essa é a minha A linha gente tem que fazer o espaço fazer acontecer. o espaço, Divino, porque todo mundo tem um interesse. Seja ele mais ou menos nobre, seja ele mais ou menos importante. Então, a gente esperar espaço, eu nunca acreditei espaço, porque o nosso desafio como uma entidade pequena, ela foi muito difícil. A gente teve que pôr os cotovelos ali, passar um óleo de peroba e assim, achar o espaço. E aí cabe a nós tentar dar esse suporte, dessa força, essa retaguarda, para que o ministro conquiste o espaço. Eu acho que o espaço a gente conquista com um bom trabalho, uma boa demanda, uma boa sustentabilidade em cima de um bom projeto, com um projeto que realmente ele não dê espaço para ser questionado. E ele tem essa condição quando ele está bem suportado. Quando a gente faz a outra parte, que pode nos dar o espaço, entender a nossa necessidade, a gente consegue o espaço. Então, a CETIA hoje, ela, por ter essa transversalidade de entidades, a gente pode transformar essa transversalidade de mais de 50 entidades numa força. Quanto representa isso? Então, esse espaço a gente consegue abrir, mas é trazendo essa união junto, trazendo alinhamento e prosa, trazendo uma proposta, obviamente, bastante objetiva e que faça sentido com uma política de Estado. Como é que se deu esse convite para você estar à frente da CETIA e o que você pretende realizar? Olha, o convite ele saiu até que natural, né? A gente veio nas conversas dos bastidores, a Absolo nos últimos 2 anos tem participado bastante das ações em Brasília, nós somos membro também do IPA, né, que é o Instituto Pensar Agro, e a gente foi conversando, a gente já tem um trabalho em conjunto com a coalizão, que são mais 6 entidades, que surgiu com esse motivo, assim, porque eu enxergava, olha, uma entidade fazendo a mesma defesa que a nossa, era 6 investimentos diferentes, chegava seis associações para conversar com o mesmo ministro ou secretário. Eu falei, gente, vamos trabalhar junto, vamos ganhar força, vamos ganhar corpo, né? E aí foi consolidando, e aí a gente foi sugerindo nossa opção de estarmos à frente da CETIA, e graças a Deus assim foi muito bem aceito, a gente não teve nenhuma objeção de nenhuma entidade que eu tive conhecimento, não. Foi quase que unânime a aceitação, tanto da área da produção, quanto de outros setores. Porque, assim, o objetivo é agregar, é fazer isso que eu comentei agora há pouco, é que a CETIA se torne um grupo unido em prol. A gente sabe que não vai ter 100% de alinhamento em todas as demandas. Isso não vai existir nunca. Mas nós temos que convergir pelo menos 80%, 70% no que for possível e dar o foco macro e deixar aquilo que pega mais por interesses comerciais que sejam discutidos no campo. Cada um discute, defende sua frente. Mas ali é o foco da CETIA, obviamente, criar regras claras para que o setor possa se desenvolver. Eu tenho acompanhado as suas falas, Alberto, e eu já percebi que você tem um ponto que você bate muito, que é a difusão de informações a respeito dos bioinsumos e também ao acesso dessas novas tecnologias. Como é que a Câmara pretende atuar nesse sentido, para que haja uma abrangência maior de informações, para que a informação chegue lá na ponta? Você, melhor do que eu, sabe quanto é difícil comunicar, né? Com certeza. É muito difícil, principalmente nos dias de hoje, que existem inúmeros meios de comunicação, de veiculação, e infelizmente muita informação sai distorcida. E o entendimento é esse: se nós não nos unirmos e não pacificarmos a nossa linguagem de comunicação, a questão dos bioinsumos está aí. Virou um nome de discurso bonito, porque o mundo quer,
ele se tornou algo de promoção, mas, na verdade, ele, na nossa visão, ele é muito sério, porque o bioinsumos está ligado, um guarda-chuva muito grande, embaixo desse guarda-chuva tem inúmeros segmentos que são extremamente importantes para a agricultura brasileira. E nesses segmentos, hoje, com alguns projetos de lei, com alguns discursos, ele se tornou um pouco perigoso, porque estão misturando leis. Porque falar em produtos biológicos, micro-organismos, ele é muito abrangente, ele é muito delicado. Nós temos produtos de dupla aptidão, tanto para controle quanto para estímulo. Então, ele é um tema que precisa de muita seriedade, de muita atenção. Então, a CETIA, se a gente conseguir trabalhar nessa pacificação de discurso, e cada entidade, dentro das suas redes de comunicação, tentar pacificar e direcionar isso para o caminho correto, a gente consegue construir uma política segura para que as empresas façam seus investimentos, que não são pequenos, e eu garanto que não são pequenos, porque o impacto desses resultados positivos para o agricultor vai ser assim estrondoso, porque é o segmento que vai atender e vai dar a competitividade para atender a questão de ESG, a questão de agricultura sustentável que o mundo quer hoje. Então, hoje, nós precisamos pôr realmente bastante coerência nessa difusão e fazer que tanto o agricultor, quanto a sociedade, quanto os governantes entendam que isso não é algo tão simples, ele é um tema muito mais técnico que político. Você usou uma expressão que foi: o mundo quer. Isso acaba sendo uma imposição para a gente, que a gente vai ter que engolir, ou acaba sendo uma janela de oportunidades? Sempre oportunidade, né? Toda dificuldade, ela abre uma oportunidade, mais do que negativo, sempre mais positivo. E o Brasil sempre respondeu, o nosso agricultor sempre respondeu muito bem a isso. E eu acho que isso, a gente tem que agradecer que surjam essas imposições. Cada vez que surgem, a gente se torna mais forte, a gente consegue superar elas. Porque o ser humano, você sabe, né? Quando está tudo muito confortável, ele se acomoda, né? E isso, a acomodação não é saudável, porque sempre tem alguém lá fora que não se acomoda, tem uma disciplina diferente. Então, o Brasil, tudo que eu enxergo que vem ocorrendo, está sendo uma excelente janela de oportunidade. Está aí os bioinsumos. Nós somos os maiores consumidores e usuários de bioinsumos do mundo, e não fomos os primeiros a fazer isso. Roberto, o Brasil tem uma questão complexa hoje aliás, duas questões. Uma delas é a política e a outra é a jurídica, né? Nós temos um embate entre o político e o judiciário muito grande, né? E isso acaba causando insegurança jurídica. Nesse meio de vocês aí, em relação a defensivos, a fertilizantes, como é que está essa questão da insegurança ou da segurança jurídica? Bastante complicado, Divino, sendo bastante franco. Porque é sabido que nossas legislações, elas não são claras, elas são bastante subjetivas. E sempre a gente sofre alguma mudança de interpretação, seja ela correta ou não, embasada ou não, mas essa mudança ela tem ocorrido. Eu vou citar um exemplo. Recentemente, a Receita tem mudado uma interpretação sobre alguns produtos que são usados na indústria de fertilizantes para a agricultura, retroagindo aí a 5 anos os impostos referentes a PIS e COFINS. Isso causa um problema muito sério para as indústrias, porque isso foi por 19 anos de entendimento. Se o entendimento estava certo ou errado, ninguém está questionando. O problema é por que agora você muda e retroage. Isso pode quebrar muitas indústrias, isso pode criar um problema sério de desestímulo ao investimento no setor. Isso foi dito ao próprio vice-presidente da República, que não faz muito sentido ter um plano nacional de fertilizante e ter essas ações paralelas. Então, esse é só um pequeno exemplo, como vários outros que tem. Então, a gente está dedicando um tempo muito grande dentro do IPA, dentro da própria CETIA, a gente pretende trabalhar nisso também, a coalizão, o Nabsolo, para tentar criar regras mais claras e mais que não deem subjetividade, para que, importa quem seja o governo, quem seja o fiscal, quem seja o órgão,
mas que não mude aquele entendimento de receita. Né? Então, isso hoje tem sido um fator. A questão política a gente já sabe aqui, não é só aqui, lá fora também, ela impacta um pouco no investir mais, no investir menos. Se a gente tem uma clareza maior de qual é o objetivo que o governo está pretendendo seguir, facilita, né? Acho que a economia gira mais. Apesar da economia no Brasil hoje estar um pouco mais descolada do governo, né? A própria agricultura se descolou um pouco, mas não deixa de causar seus impactos, de causar suas inseguranças, até de afastar alguns investidores que possam vir trazer projetos importantes, investimentos importantes para o Brasil. Roberto, as commodities, os preços não param de cair, né? Vamos pegar a soja como exemplo aí, morra abaixo, né? Cada dia o produtor leva um susto. E ele tem reclamado muito dos valores dos insumos. Ele tem dito o seguinte: olha, os insumos caíram de preço, mas não nos patamares que estavam antes da pandemia, quando a commodity tinha esse valor que está hoje. Deve haver uma acomodação maior nesses preços ou o produtor pode esquecer isso, é um sonho? É lei de mercado, Divino. Em alguns insumos, a gente tem um pouco mais de dificuldade, sofreu esse aumento e realmente não voltou muito. No nosso setor, não teve, que nós conseguimos identificar, não houve essa grande elasticidade no gráfico. Ele foi muito mais alinhado, ele não teve tanta oscilação. Agora, é oferta e procura. Alguns segmentos eles estão restritos a poucos fornecedores a nível mundial. Então, assim, eles têm uma certa capacidade. Obviamente que a gente está tendo bastante interferência geopolítica ali fora com relação a guerras que estão ocorrendo, mas é cíclico, né? Se a gente pegar historicamente a agricultura, você tem momentos de grandes altas como grande baixa, dependendo da cultura que seja soja, grão, milho, e fertilizantes também, né? Só que quanto você tem menos opção de escolha, obviamente que dificulta um pouco mais a sua pressão em cima. Mas o mercado acaba se acomodando, devagar ele acaba se acomodando, não enxerga espaço para então ter elevações, também não enxerga espaço para ele abaixar muito, né? Como a gente também sabe que a soja, pode ser que daqui 2, 3 meses você tenha um outro patamar diferente, porque você tem a Argentina aí tendo problemas com o clima, você tem os grandes investidores que administram um pouco o preço do mercado. Eu costumo dizer que quem manda no preço do adubo é a soja, porque quando ela sobe ali, só quando ela abaixa, ele abaixa também, que é um grande mercado consumidor, né? Pelo menos no Brasil, ele regula bem isso. Roberto, foi um prazer ter falado com você. Muito obrigado por compartilhar essas informações conosco aqui. Te desejar sucesso à frente da Câmara, que você possa realizar um trabalho tão bom quanto tem realizado lá na Absolo. Muito obrigado, viu? É o que a gente deseja, espero poder atender as expectativas aí e agradeço a você pela oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do nosso desafio. Eu conversei com o Clorialdo Roberto Levreiro, presidente do Conselho Deliberativo da Associação Brasileira das Indústrias de Tecnologia e Nutrição Vegetal, a Absolo, e ele também é presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários. Nós falamos sobre as demandas relacionadas ao setor de fertilizantes no Brasil. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei, compartilhe com outras pessoas, deixe um comentário aí e se inscreva nesse canal. Grande abraço para você, até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.